O Hub 3 da B3 tem alguns recursos muito interessantes. Então, você tem gestão de investimentos, você pode monitorar tudo num único lugar. Você tem uma conexão com investidores especialistas, né, numa espécie de rede social. Você também tem análise de mercado, então você tem muitos dados que você acessa em tempo real. Você tem cursos e tutoriais de especialistas e também tem alertas para as suas ações e criptomoedas. Você pode baixar o aplicativo da Hub 3 e enxergar suas finanças de uma forma um pouco diferente. Esse é a empresa da Bolsa e hoje a gente veio visitar a Bolsa, a B3. Vai conhecer mais sobre a B3, para que você possa entender mais sobre a história dela, para você possa tomar suas próprias conclusões, se faz sentido comprar ações de B3 para você, se não faz sentido comprar ações de B3 para você, você vai poder se aprofundar no negócio, só que não olhando só para dados, né? A gente vai falar com quem toca o negócio no dia a dia, e não só quem toca, quem toma as decisões, ou seja, vale a pena confiar nesse business? Você confia nessas pessoas? Então a gente vai na fonte para trazer informações valiosas para você e estou muito feliz de hoje começar essa nossa conversa aqui com o André Milanez, que é CFO, ou seja, cuida do dinheiro da B3, além de ser diretor de Relações Internacionais. André, muito obrigado, viu? Prazer, Thiago. Obrigado pelo convite. André, eu queria começar a te fazer uma pergunta simples. Vale a pena comprar ações de B3 agora? Eu sou bem suspeito para falar, mas acho que a gente está num momento interessante. Eu acho que as taxas de juros começando a cair, acho que a gente vê bastante potencial aí para uma retomada do mercado de ações, da atividade no mercado de ações. O André Milanez, que é o CFO da B3, ele comentou como as quedas das taxas de juros podem empurrar o mercado de ações para cima. Então, se pegar essa linha vermelha, ela é a Selic mês a mês. A linha azul são as ações da B3 mais o reinvestimento de dividendos delas. A Selic de 2016 para 2021 se enxerga uma queda grande. Só que na B3 você vê uma alta de 360% no mesmo período. Por quê? Porque via de regra, Selic para baixo, bolsa para cima. André, explica uma coisa pra gente. As pessoas acham que a B3 ganha dinheiro só quando tem IPO, né? Ou ganha dinheiro só quando os investidores negociam ações. Como que a B3 ganha dinheiro? Tá, vamos lá, Thiago. Acho que essa é uma ótima pergunta. Você está correto. Acho que a maioria das pessoas associa a B3 a mercado de ações, a negociação de ações. E a B3, na verdade, é muito mais do que somente uma bolsa. Eu diria que a B3 é como se fosse um ecossistema de soluções para o mercado financeiro. Então, obviamente, a gente administra o mercado de bolsa de valores, que hoje deve representar aí cerca de 35% das nossas receitas. Então, a negociação de ações, os IPOs, negociação de derivativos vinculados às ações, seja de índices ou de ações mesmo, representam mais ou menos 35% das nossas receitas. Você estava falando que mais ou menos 35% da receita vem aqui do mercado de ações, basicamente, né? De onde que vem a outra receita? A gente também é um administrador dos mercados futuros aqui no Brasil, o que a gente chama de derivativos listados. Então, futuros, por exemplo, de dólar, futuros de taxa de juros em reais, né, o que é o futuro do DI. Todos esses futuros são também negociados nas plataformas oferecidas pela B3, com os serviços de administração de risco fornecidos pela B3. São produtos que são muito utilizados, principalmente pelos agentes do mercado financeiro para fazerem proteção de exposições que eles eventualmente tenham a juros ou a moedas. E isso hoje representa cerca de 25% das nossas receitas. Então, o mercado de derivativos listados hoje é 25% das receitas da companhia. Então, 35% aqui, 25%, chegamos a 60%, né? Os outros 40% vêm de onde? Aí a gente tem cerca de 15% que vem também de várias soluções e plataformas que a gente oferece para o mercado de renda fixa e de derivativos de balcão. Quando a gente olha para a Bolsa como negócio, hoje ela vale quase 70 bilhões de reais. Poxa, um baita case. Ela está sendo negociada mais ou menos 15 vezes, 16 vezes o lucro ali. E quando a gente olha para a distribuição de dividendos, hoje ela tem um yield de mais ou menos 4%, 5%, 3.000%, ela dá uma oscilada em cima disso, assim. Vocês conseguem enxergar um crescimento da empresa com base em qual cenário? Ou seja, quais são as alavancas de crescimento para a B3 daqui para frente? Tiago, acho que tem algumas, tá? Eu acho que uma a gente acabou falando brevemente sobre ela, que é o próprio desenvolvimento do mercado de capitais. Entre 2019 e 2021, a gente teve um cenário bastante favorável para o mercado de ações, mas acho que mais importante do que isso, a gente viu
viu, eu diria, uma mudança de patamar no nível de atividade do mercado de capitais. O papel que pessoas como você desempenham de disseminar conteúdo, disseminar conhecimento, o papel que os agentes, como as corretoras independentes, passaram a fazer de tornar mais fácil o acesso para o investidor. Eu acho que tudo isso contribuiu para a gente ter uma mudança de patamar. Para você ter uma ideia, antes desse ciclo, a gente tinha cerca de 600 mil contas individuais na nossa depositária. A gente está hoje com cerca de 6 milhões de contas abertas na nossa depositária. André, quando eu comecei, eu lembro quando a primeira corretora eu comecei a trabalhar, a gente tinha uns 350 mil CPFs na bolsa, assim, 350 mil para 400. Ver esse crescimento é muito legal. Agora, você olha isso e compara com o potencial que a gente tem como país, Sim. você vê que o número ainda é pequeno. Então tem muito que a gente pode avançar nessa agenda. Então assim, o que são alguns gatilhos? Você falou antes sobre a queda da taxa de juros, então uma queda da taxa de juros é um gatilho bom para o negócio, você tem um amadurecimento e desenvolvimento do mercado, você tem cada vez mais empresas que permitem que tenham mais negociações, só que você tem alguns riscos também. Talvez um risco que existe e que pareça grande, e eu ouço isso daqui há muito tempo, já não é de agora, então parece que é um risco que está sempre para acontecer, só que eu ouço daqui já, sei lá, 10 anos quase. Vai ter uma nova bolsa, vai ter uma nova bolsa, etc. Né? Eu perguntei também para o André sobre o risco de entrarem em novas bolsas, né, e concorrerem aqui no mercado brasileiro. E a verdade é que a maior concorrência da B3 hoje são as bolsas internacionais. Então você tem o Banco Inter na Nasdaq, PagSeguro na NYSE, XP na Nasdaq, aí você tem Nubank, Arco, Pátria, Stone, Vinci, Afia, Zenvia, Vtex. Todas são empresas grandes e relevantes que estão lá fora. Então você tem o Brasil perdendo imposto nesse caso, você tem investimentos sendo deslocados para fora, você tem talentos indo para fora também e você tem impacto na bolsa local, porque as pessoas deixam de colocar dinheiro aqui e colocam dinheiro lá fora. Como que você olha para isso? Assim, como que a empresa olha para isso em termos de risco, de preparação? É possível que isso aconteça? A verdade, Thiago, é que a gente já enfrenta a competição em diversos segmentos nos que a gente atua. E quando a gente fala especificamente dos mercados de bolsa, né, seja de ações, seja de derivativos, a gente sofre já uma concorrência com mercados globais. Então a gente já compete indiretamente com as bolsas fora do país, com uma NYSE, com uma Nasdaq, no caso de ações, ou com outras bolsas que negociam de derivativos. Os mercados estão cada vez mais globalizados e se a gente não garantir que a gente tem aqui uma infraestrutura adequada, um leque de produtos e serviços adequados, a gente pode ver parte dessas negociações passarem a acontecer fora do país. E eu acho que é algo que a gente não gostaria como companhia e como cidadãos. Vamos ver o nosso mercado sendo exportado para fora do Brasil. E para finalizar, eu queria te perguntar o seguinte, você acha que a B3 vai estar aqui daqui a 50 anos? Eu acredito que sim. Acho que o nosso mercado de capitais ainda tem muito para avançar e eu não vejo motivo porque a B3 não vai continuar sendo um player relevante e um ator importante na história do desenvolvimento desse nosso mercado de capitais. Um recado final? Recado final, eu gostaria de convidar todo mundo a de fato buscar mais informações sobre a nossa companhia, continuar estudando sobre o mercado. Eu acho que isso é fundamental para um bom investimento. Diversificar, eu acho que também é uma coisa bastante importante. Eu acho que eu gostaria de cada vez mais ver gente, investidores embarcando nessa jornada de diversificação, de investimento, contribuindo para um desenvolvimento de um mercado de capitais mais saudável e maior aqui para o nosso país. Muito obrigado, André. Obrigado, Thiago. Obrigado por participar prazer. aqui. E agora você fica aí com o Gui Cadonhoto, você vai conhecer as operações da B3. Se sinta abraçado. Vamos caminhar junto e vamos conhecer o negócio com mais profundidade. Aqui que a gente vai conhecer o centro de processamento da B3, onde todas as ordens chegam. Essas suas assinaturas são de quem? São dos 3 mil funcionários da B3. Ah, que bacana, cara. Isso aqui é legal, ó. Qual a nossa missão? Conduzir o desenvolvimento econômico sustentável para a sociedade prosperar. E aí, cada funcionário da B3 deixou sua marca aqui registrada no nosso Sabe onde está a sua? Nosso quadrado. Aqui, ó. Deixei esse registro aqui, ó, também. Olá, investidores e investidoras, voltamos aqui dessa vez para falar especificamente com você. Estou aqui com o Felipe Paiva, que é diretor de relacionamento com clientes e pessoas físicas, para falar sobre todas as iniciativas da B3 para incluir cada vez mais investidores e investidoras nesse mundo que promete acelerar a sua jornada rumo à independência financeira. Felipão, muito obrigado por nos receber aí. Sejam bem-vindos à B3 sempre. Boa, então ó, te dá a visão interna do que acontece aqui na B3. Felipe, eu queria
começar falando o seguinte, como eu comecei no mundo dos investimentos? Lá em 2007, eu fiz um curso na antiga BVMF. Então, aprendi mais sobre CDB, eu lembro até hoje, quando eu tenho no caderninho, eu falei, como é que eu posso emprestar dinheiro para um banco e eu receber juros? Na minha cabeça era inimaginável. Então, esse despertar para trabalhar no mercado financeiro, principalmente na renda fixa, veio lá atrás de um curso da BVMF. Quando a gente olha a Bolsa Brasileira, em 2018, a gente não tinha 1 milhão de investidores cadastrados. Hoje a gente tem 6 milhões de investidores. 5 milhões. 5 milhões e alguma coisa, né? Isso. Quase 6 milhões aí de pessoas na Bolsa. Quais as iniciativas que a B3 adotou no passado e continua adotando para que as pessoas entrem na Bolsa, mas cada vez mais capacitadas, né? Para não sair fazendo besteira por aí? Bom ponto esse começo que você fez da curiosidade, né? Esse é um dos grandes motivadores para as pessoas se interessarem por investimentos. E a gente sempre está trabalhando num conceito de que é construir porque os investidores vão vir. Então, por anos, décadas, Guilherme, você acompanhou isso, a gente viveu ali por 500 mil, 600 mil investidores, nunca batia essa meta, nunca batia, mas a gente sempre lutou para ir criando as infraestruturas para que a gente pudesse usufruir do que está acontecendo hoje. O que está acontecendo hoje? Os investidores perceberam que tem que colocar um pouco mais dos seus recursos em outros tipos de investimentos. E vários foram os fatores que contribuíram para esse movimento. Então, o primeiro deles, que a gente viveu lá em 18, 19, foi uma queda da taxa de juros. Então, essa queda da taxa de juros despertou aquela turma que ficava sentada ali no sofá com seus 15%, 20%, 30%, tivemos até 40% de rendimento ao ano, né? Quem que vai se mexer para entender sobre investimentos? Se é só deixar paradinho lá no colchão que ele vai render 30% ao ano, né? Taxas de juros começam a cair, começam a surgir vocês, as comunicações inteligentes, na linha do que a pessoa quer ouvir, né, os influenciadores. Então isso transformou o jeito da pessoa investir. E por último, as plataformas. Os bancos e corretoras levaram para a palma da mão do brasileiro soluções que com um clique começassem a investir. Isso quebrou a barreira e a gente saiu de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, chegamos em 5 milhões de brasileiros agora que têm parte dos seus recursos investidos em investimentos em bolsa. Uma pergunta, Felipe, que eu tenho curiosidade, porque a maior parte das pessoas que estão nos assistindo, com certeza elas provavelmente já investem ou estão buscando conhecimento para investir melhor, mudar de vida financeira, né? Melhorar a sua vida financeira. Mas tem uma crença, né, que acredito que não esteja aqui na cabeça da maior parte das pessoas, de que bolsa é cassino. Aí a pessoa olha isso daqui e fala... Vamos parar com já fim dessa Vamos desmistificar essa história aí. Por que a bolsa é algo importante para a gente desenvolver um país? Por exemplo, qual que é o papel da bolsa no desenvolvimento de um país, das empresas? Não sei se é exatamente isso, mas por que tinha essa... Né, a bolsa era um mercado para poucas pessoas. Ela começou numa praça, né? Por isso que a história das bolsas sempre é uma praça. Então, a Praça Antônio Prado, né, na Wall Street, sempre era um local onde as pessoas, pouquíssimas pessoas se encontravam e negociavam ali os ativos. Então, talvez, eu acho que é desse conceito que surgiu lá na década, no milênio passado, esse conceito de que é um cassino. E a gente democratizou a bolsa nesses últimos anos. Então, todo mundo pode acessar o mercado de bolsa. Então, a gente já livrou esse conceito de que é um cassino. É para investir. Quando uma pessoa investe numa companhia dessas aqui do Brasil, ou companhias internacionais, o que acaba acontecendo? Ela gera liquidez para aquele ativo. E ao gerar liquidez, a empresa consegue vir a mercado e se financiar por esse recurso dos investidores. E quando a empresa se financia, ela investe. Quando ela investe, ela gera produção. Quando ela faz produção, ela precisa contratar gente, gera emprego. E aí isso vai girando a economia. Por isso que os países muito desenvolvidos, o mercado de capitais e as bolsas são enormes, porque é o resultado da própria economia do país. Algo que hoje as pessoas gostam demais, Felipe, são fundos imobiliários. Então, fundos imobiliários são listados e tudo Queridinho mais. da pessoa física. Queridinho da pessoa física. Paga dividendo todo mês, né? E agora a gente está enxergando. Isento, né? Isento do imposto de renda. Paga todo mês. O brasileiro gosta de imóvel. Exatamente. Né? Tem uma geração que cresceu que tem que ter imóvel. A nova geração já percebeu, cara, não preciso de um concreto, não preciso de administrador, não preciso ver zelador, não preciso ver aluguel, não preciso ver prédio, não preciso ver colchão, não preciso ver cozinha, aluguel que atrasa. O que eu faço? Compro uma cota de um fundo imobiliário que tem tudo isso dentro do fundo. Basicamente, hoje aqui a gente está falando com pessoa física. Você tem uma mensagem para deixar aqui para a pessoa física que está nos assistindo com relação a investimentos, com relação a dinheiro, porque a gente sabe que existem pessoas aqui em diferentes etapas de vida. Pessoa que precisa se organizar financeiramente, pessoa que está montando sua carteira de investimentos, até a pessoa que já tem experiência e já tem uma carteira de investimentos. Então, não é fácil dar essa mensagem final, mas como representante da B3, queria que você deixasse uma mensagem aí, fica à vontade. Primeiro é comece.
quem não começou, como você falou, comece, né? Inicie um investimento, a entender como funciona o ecossistema, até ver quais são as alternativas de investimentos. A partir desse start inicial, você começa a entender exatamente como funcionam os instrumentos financeiros. Começa a se interessar pela história das companhias, começa a entender como que é a gestão daquela companhia. E a partir daí, a outra palavra, talvez uma sugestão, é resiliência. Nós vamos passar por altos, nós vamos passar por baixos, nós vamos passar por altos, nós vamos passar por baixos. E essa estratégia de investimentos, óbvio, de acordo com cada perfil, que faz esse movimento acontecer de um jeito pensando em longo prazo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e se vocês gostaram, que a gente converse com o Felipe mais vezes, deixem aí nos comentários. Agora vamos dar uma volta aí pela B3. B3 está aberto para vocês, vamos dar uma nessa, volta. vamos conhecer alguns espaços aí. É o sonho de todo empreendedor, Guilherme. Tocar o sino, aí vocês colocam o sino ali? Tá ali, ele bate tá ali, toca o sino, a gente faz uma contagem regressiva aqui. Agora a gente vai fazer o IPO do Grupo Primo. Tô brincando. Vem cá ver como é que é o botão aqui pra gente fazer o IPO. Dá uma olhada. Você que sempre teve curiosidade pra saber como é que era o botão, é um botãozão quadrado aqui, ó. Você aperta, apaga. Quando a empresa vai ser listada na bolsa, você aperta aqui, é confete estourando pra todo lado, pô, a empresa começa a ser negociada na bolsa, bacana, né? Guilherme, vamos conhecer aqui o centro de processamento que a gente comentou, que é onde todas as ordens chegam, todos os dias, sejam das pessoas físicas, dos gestores de fundos de investimento, dos investidores internacionais, bancos, tesourarias dos bancos, das corretoras. Então, onde chegam aqui as 400 milhões de ofertas dia. Todos os dias. Todos os dias. E essa turma aqui da B3 é quem fica monitorando e acompanhando todo o movimento de mercado. Aqui tem alguém ali, não vou te mostrar, mas é o dono do Circuit Breaker. Quem tá vendo aí, tenta descobrir. É uma dessas pessoas aí que fica aí controlando. É o botão vermelho na mesa ali? É o botão vermelho. Exato. Quando que foi a última vez que o Circuit Breaker foi acionado aqui? Você lembra? Lembra de março de 2020? Lembro. Quem não vai se lembrar desse mês, né? Pandemia, todo mundo para casa. Aqui na Bolsa, de repente, todo mundo, a gente estava trabalhando no dia D+1, todo mundo home office. O que aconteceu com o mercado? Turbulência. O que será que vai acontecer? O que vai acontecer com as empresas? Então, eu vou sair do mercado, né? Vou para ativos com mais segurança, vou para ativos que me tragam um pouco mais de conforto, segurança para minha carteira de investimentos, para os gestores. Então, a gente viveu lá em março de 2020 vários circuit breakers, porque o mercado estava muito tenso e a Bolsa, como infraestrutura, precisava dar um calma, acionamos o circuit breaker. Como é que é esse processo de acionamento, né? Porque quando a gente vai tentar explicar isso para a pessoa física, a gente fala o seguinte, ó, é como se tirasse da tomada. Tira da tomada. Tira da tomada. Qualquer procedimento realizado aqui pelo pessoal. De fato, a gente suspende o pregão. Era como se parou tudo. Não tem mais compra, não consigo colocar mais ninguém compra nem consegue venda. colocar mais venda, ninguém consegue colocar oferta, para. Todo mundo, racional. Começa a identificar as informações, digere o que está acontecendo. Abre de novo o mercado depois Quanto de 30 tempo? minutos 30 minutinhos. E começa a compra e venda também. Só que a gente estava num momento de muita crise, né? Então, quando a gente abriu, o que aconteceu? Vende. Tivemos que acionar o circuit breaker de novo. Vamos dividir isso aqui em 3 partes. A gente vai falar primeiro das linhas de negócio da B3, depois da estrutura societária da B3, depois da saúde financeira da B3. Vamos começar então com as linhas de negócio. Você tem 4 principais linhas de negócio. O primeiro, você tem o segmento de listado. Listado seria o seguinte, o que é uma ação listada? São as ações que podem ser negociadas na B3. Então, tudo que é listado, você tem uma série de receitas que vêm disso. Você tem também o mercado de balcão, seria basicamente o mercado de renda fixa. A B3 também ganha dinheiro com renda fixa e é um mercado relevante. A B3 tem uma infraestrutura para financiamento de carro, né? Financiamento de automóveis, então tem uma linha de receita aqui e também tem a linha de tecnologia, dados e serviços. Geralmente as corretoras pagam para a B3 para acessarem muitos dados, sistemas de negociação. Então você tem aqui uma linha também relevante de receita e muito recorrente. Quando a gente fala da estrutura societária da B3, o que você percebe? Você percebe que não tem ninguém que controla a empresa. Isso daqui é chamado de corporation, né? O maior acionista chama Capital Research Global Investors, que tem 11,12% das ações da B3. Depois você tem a BlackRock, que não é alguém ativo, digamos assim, é quase que um recurso passivo. Aí você tem depois 5,53% aqui da Baillie Gifford. Aí tem T. Rowe Price com 5,52%. E a relevância, que são 72%, estão em outros. Ou seja, é eu, é você, é a soma de uma penca de gente que soma os 72%. Então não tem ninguém que controla a empresa. Quando a gente olha para a
margem líquida da B3, ela teve uma margem historicamente de 40%. É uma das maiores margens das ações que são listadas. É uma margem muito alta. Significa que para cada R$100 que são faturados, 40 vira lucro. Isso é muita coisa. Quando a gente olha para a caixa, a gente tem mais ou menos 17 bilhões de caixa. Então a B3 está sentada em uma posição grande de caixa que dá segurança e opcionalidade. Então ela pode acabar fazendo alguma aquisição em algum momento. E ela está num dos maiores momentos de posição de caixa dela da história. Será que vem alguma coisa boa por aí? Não sabemos. A B3 é a junção da Bovespa, depois da BVMF, da CETIP, né? Ela continua fazendo vários investimentos. Só que, por trás, antes de Bovespa, BVMF se juntar, muito antes de CETIP, tem toda uma história da Bolsa do Brasil. E eu tô aqui com o Daniel, que é educador do MUB3, o Museu da Bolsa Brasileira, para explicar um pouco mais sobre a história da Bolsa aqui no Brasil, da B3 pra gente. Tudo bem, Daniel? Prazer, Guilherme. Um prazer estar aqui, gente. O MUB3, Museu da Bolsa do Brasil, ele conta a história do mercado de capitais e das bolsas, e a gente vai vendo sempre como ela vai se transformando para se tornar cada vez mais confiável para essas negociações acontecerem da melhor maneira possível. Aqui a gente está falando de meados do século XIX até início do século XX. Estamos aqui na Praça do Comércio, né, entre barulhos de carruagens, cavalos, e foi nesse espaço da Praça do Comércio que começaram também as negociações das bolsas de valores. Então ações, apólices, títulos eram negociados na rua junto com café, algodão e outros produtos. Era o quê? Papel. O pessoal não papel, tudo papel. Aqui a gente tem alguns desses papéis. Esta é uma ação original da Companhia Mogiana, uma companhia ferroviária aqui do estado de São Paulo. E aqui do lado nós temos uma apólice da dívida pública do Império do Brasil. Olha, né? Título público isso aqui, Título público. A gente costuma dizer que, grosso modo, é como se fosse o Tesouro Direto, né? Da época do Império, né? Dá uma olhada, dá um zoom aqui no Tesouro Direto, ó. Hoje você entra na plataforma, entra no seu celular, em alguns segundos você compra. Olha aqui um dos primeiros títulos públicos aqui do Brasil, que bacana. O issuidor desta apólice, né, de 216.808, vai receber por semestre 60 mil, eu não lembro aqui qual, não dá pra ler aqui qual que é a unidade de moeda, você Era sabe? réis, era 60 mil réis. 60 mil réis, então a taxa de juros semestral aqui, ó, altíssima, coisa que hoje não tem, você não encontra, hein? Pra você ter investimento nessa época, você precisava andar com uns 2, 3 segurança, se alguém te roubasse, acabou. Então, Daniel, o que a gente tá vendo aqui é que todos esses investimentos é um papel mesmo, né? A ação aqui da Mogiana é um papel, é por isso que hoje a gente fala, pô, eu tô investindo, eu comprei o papel X, comprei o papel Y. Aqui agora é um espaço fechado, um escritório mercantil. Então, o corretor que estava ali na praça negociando esses papéis em nome dos investidores, ele agora está num espaço fechado, um endereço fixo. Isso mais ou menos em que ano? Que saíram lá da praça e vieram para escritório, espaço fechado? Isso aqui fala entre final do século XIX e início do século XX, né? Isso coexistiu com a praça, que coexistiu também com o pregão Viva Voz, que a gente vai ver ali daqui a pouco, mas ela tem esse período aí, final do século XIX até primeira metade do século XX, né? Legal. Nos escritórios de corretor. E isso daqui é um livro caixa, um livro contábil. A gente costuma dizer aqui no museu que é o avô do Excel, né? Era aí que o corretor anotava todas as compras, todas as vendas que ele realizava no escritório dele, né? Ó, você que não consegue se encontrar no Excel, pelo amor de Deus, olha o que o pessoal fazia antigamente. Registrava tudo que era entrada, tudo que era saída, ó. Que bela letra, inclusive. Bela letra. E isso não é coincidência, Guilherme. Esses livros, eles eram ocasionalmente fiscalizados, auditados. Tudo que está escrito aí tinha que ser o mais legível possível. Se a pessoa cometesse uma rasura aqui nessa página, tinha que passar um traço e escrever tudo de novo na página seguinte. Pô, então eu já não conseguiria ser broker lá no início do século XIX, porque minha letra é horrível. Então já tô fora dessa. Só para reforçar, tá? A gente vai passar um pouco rápido por algumas partes aqui, mas para você entender que o museu fica aberto de segunda a sexta-feira, muita coisa interessante que a gente não vai passar, então nós recomendamos fortemente que você venha aqui no Museu da B3, porque precisa pagar alguma coisa? Não, sempre gratuito. Sempre gratuito, tem muita coisa bacana e você tá aqui sempre para explicar mais pro pessoal. Sim, estamos sempre aqui, sempre tem alguém do educativo e a gente tem também programação especial no segundo e quarto sábado do mês, quando a gente abre. Fortemente eu recomendo que vocês venham aqui e apreciem tudo que o Museu da B3 tem. Inclusive, muita coisa interativa aqui. Se você quiser saber o que é isso daqui, olha que bacana, cara. Pô, isso aqui parece o Thiago Nigro tomando um cafezinho aqui, não parece não? Olha lá, um moletomzinho. Muito bacana. Então fica o convite para vocês virem aqui, hein?
Então aqui eu tô descendo pra gente chegar lá no cofre da B3, onde antigamente ficavam guardados dinheiro, títulos, ações, né, nominais ao portador. Olha que bacana, isso você não vai conseguir assistir quando você vier ao museu, só consegue assistindo o quadro Empresas da Bolsa aqui no YouTube. Descemos alguns andares e chegamos aqui no cofre da B3. Aqui é onde ficava dinheiro, as ações, os títulos. Então, se você quisesse tentar alguma coisa, você ia ter que passar por essa porta. Tá aqui, eu já tentei aqui abrir. Entendi que eu preciso ir um pouco mais na academia, porque não dá para abrir esse negócio nem a pau. Olha onde ficavam os títulos, as ações, né? Tudo isso que a gente tá vendo, toda essa estrutura, né, que funcionou um dia, hoje basicamente ela tá em ambiente eletrônico. De onde a gente saiu para onde a gente tá hoje, tudo lá naquele centro de negociação que a gente viu com o Felipe Paiva e com o Thiago. Bacana. Então aqui, Guilherme, a gente pode fazer o toque de campainha, a pessoa pode comemorar o que ela quiser, a abertura de uma empresa, uma conquista pessoal. Ela faz aqui o seu toque e aí vai ser um marco de comemorar essa conquista, essa vitória. Você quer comemorar alguma coisa aqui hoje, Guilherme? Eu quero. Então, show de bola. O que a gente vai comemorar aqui? O primeiro episódio do Empresas da Bolsa, novo, né? Esse novo quadro. Você já conhece o Empresas da Bolsa só com o Thiago, só que a gente, tá dando upgrade agora. Então a gente tá dando um upgrade, então a gente vai comemorar o primeiro episódio do Empresas na Bolsa. A gente vai apertar aqui, vai vir a contagem regressiva e finalmente esse episódio vai ser lançado.